Boa tarde, meus irmãos. Olha nós aqui mais uma vez. Hoje a gente está aqui, ó, nossa xícarazinha como prometida aqui, ó. Hoje a gente está com o pastor Rafael aqui. Ele está iniciando um projeto chamado Projeto Recuperar. Recuperação Bíblica, desculpa. Nada. Na hora que eu falei aqui. Recuperação Bíblica, né? Que é a ideia de você tratar a dependência química através do aconselhamento bíblico, né? E a gente vai ter um bate-papo sobre isso hoje. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, vamos tentar ver as diferenças. Mas eu queria duas coisas de você que está nos ouvindo. A primeira é que você compartilhasse esse link aí. Compartilhasse com os irmãos da sua célula, seu pequeno grupo, compartilhasse com a sua família, com as pessoas que você sabe que essa palavra possa ajudar. Que vocês deem um like, a gente não ganha nada financeiramente com isso, mas é uma forma do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele vai fazer com que mais pessoas possam ouvi-lo. Semana passada foi a semana que a gente falou sobre ansiedade, foi surpreendente. A gente tentou terminar o podcast no horário, mas não conseguimos. E foi muito bom, rapaz. A quantidade de pessoas que foram abençoadas foi muito legal. Hoje a gente vai falar sobre dependência química. Na semana que vem vamos falar sobre temor de homens, né? Vamos estar com o pastor Alexandre Sacha e a gente vai estar no mesmo horário aqui com ele. Mas a gente vai orar agora, pastor. Eu vou lhe apresentar inicialmente para depois a gente orar, né? Tá joia. Pastor Rafael, ele é membro da primeira igreja presbiteriana de Teresina, né? Isso. E ele vai explicar um pouquinho mais depois na nossa conversa, mas ele já tem uma história pela conversa que nós tivemos, uma história bem longa em relação à questão da dependência química e o aconselhamento bíblico, né? Ele se apaixonou, na verdade, pelo aconselhamento bíblico, como nós também, ele falando. É verdade. E a maneira como isso tem mexido com ele, né? Já o pessoal está começando a chegar aqui, várias pessoas já começaram a falar aqui no chat. Pois, pegue sua Bíblia também, a gente vai usar um pouco a Bíblia também, e compartilhe, chame o pessoal. Gente, começando, vamos entrando aí. Mas nesse momento nós vamos orar. Pai querido, eu queria te colocar nas tuas mãos nesse momento, essa palavra realmente, para que a gente possa poder, o Senhor esteja com o pastor Rafael, para que ele possa transmitir realmente aquilo que o Senhor deseja, de uma maneira clara, que as pessoas possam ver a suficiência da tua palavra em todas as áreas de nossas vidas, eles possam ver a esperança que a tua palavra nos dá, mesmo em algo tão delicado como a dependência química. Sim, então, fala conosco, nos dirige esse momento, que o Senhor esteja cuidando de todas as coisas. É o que eu peço ao Senhor e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Rafael, então, eu não sei se eu esqueci alguma coisa. O projeto da recuperação bíblica que você está iniciando agora, em que pé está? A gente vai fazer as perguntas, mas a gente vai começar primeiro lhe conhecendo um pouquinho. Joia. Bom, primeiro dizer que é uma alegria. Obrigado aí, pastor Gildásio, por ter convidado para participar dessa sessão aí de transmissão que vocês estão falando sobre aconselhamento bíblico. Quero também estender um abraço aqui ao pastor Dário, e a gente sentou recentemente, conversamos sobre o projeto, né, sobre este tema. E então, que Deus possa nos abençoar nessa tarde. Como foi dito, meu nome é Rafael, eu sou membro lá da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana de Teresina. Tá? E recentemente eu dei início ao projeto de recuperação chamado Recuperação Bíblica. Tá? O que é o projeto de Recuperação Bíblica? Ele está no seu começo ainda, né? Eu dei o início apenas nas atividades nas redes sociais, trazendo conteúdo, trazendo informação para as famílias, para as pessoas que têm sofrido aí com o problema de dependência química e também para as igrejas, porque o projeto de Recuperação Bíblica ele é um ministério evangélico interdenominacional que oferece um programa de recuperação para o tratamento da dependência química. Então, a ideia deste projeto é apoiar as igrejas, tá, para serem instrumentos da parte de Deus em auxiliar, em apoiar e orientar as famílias de maneira bíblica. Tá certo? Então, esse sonho nasceu quando eu estava fazendo um seminário presbiteriano aqui mesmo, em Teresina, no STNE. Então, nós estamos aqui com esse propósito de levar esse projeto para frente. E é um tema que eu sou apaixonado por ele. Vamos conhecer um pouquinho mais desse projeto e vamos conhecer especialmente, acho que
pessoal, nossa igreja já está acostumada de falar de aconselhamento bíblico, mas tem muitas pessoas que talvez não entendam, né? Sim. E pastor Dário está dizendo que parece um encontro de Davi e Golias. Olha o tamanho dos dois. É verdade. Eu com certeza eu sou Golias, né? E o pessoal está falando muito da caneca, gente. Gente, foi o Davi aqui que trouxe essas canecas lindas aqui, rapaz. Ó, top. Deixa eu levantar aqui, ó. Top mesmo, viu? Gostei demais. O pastor Rafael já está levando uma para ele. E essa aqui foi um presente, foi presente, maravilha. Ó. Obrigado, viu? Então, assim, para começar assim, o pessoal entender um pouco, talvez, as diferenças de abordagem, né? Porque existem várias clínicas de tratamento de dependência química, inclusive evangélicas. Isso. Né? Existem católicas, evangélicas e, na verdade, clínicas, digamos que... médicas normais, isso. Né? Mas qual a visão bíblica da dependência química? Né? Qual a visão bíblica que a gente tem de um dependente químico, de que sofre de dependência química? Ok. Então, pastor Judásio, existe uma diferença entre a perspectiva que eu chamo de perspectiva secular, a perspectiva médica, ela está dentro dessa perspectiva secular. E tem, por outro lado, o que nós chamamos de perspectiva bíblica. Então, a perspectiva secular, só para ficar claro, para quem não está acostumado com o nosso evangeliquez, digamos assim, seria a perspectiva humana, né? A visão do mundo. Isso que está distante das Escrituras. Okay. Então, o secular é aquilo que não tem as Escrituras como referência, como fundamento. Então, essa é a perspectiva secular. Agora, a perspectiva secular, né, por meio da perspectiva médica, ela tem as suas ferramentas, ela tem o seu olhar também, que é muito importante para a compreensão do problema da dependência química. Mas eles têm o elo perdido deles, é aquilo que as Escrituras revelam para nós a respeito do ser de Deus, né, do próprio homem e do pecado, dessa realidade do mundo caído. Né? Então, por isso que a perspectiva bíblica, ela enxerga o problema de maneira diferente como enxerga a perspectiva secular. Então, em síntese, a perspectiva secular, ela afirma que a dependência química é uma doença. Então, infelizmente, né, o que está na consciência popular é que a dependência química é uma doença e que o dependente químico é aquela pessoa que precisa de uma ajuda médica, de um tratamento clínico. Que muitas vezes não teria cura. E muitos ainda defendem que é uma doença incurável. Então, isso que está na consciência popular é um problema. Tá? E, então, a perspectiva bíblica, por outro lado, né, ela afirma, né, que a dependência química é um problema de pecado, porque é um problema de relacionamento entre o homem e Deus. Tá? Então, nós vamos ver, e nós vamos olhar para alguns textos, que vai deixar claro isso, que o problema de intoxicação é pecado. Então, pelo que você está me dizendo, então, a visão bíblica do dependente químico é simplesmente a mesma visão que a Bíblia tem em relação, digamos assim, a alguém que tem compulsão por alguma coisa. Não estou dizendo que o problema é o mesmo no sentido de magnitude, de seriedade, mas a raiz do problema, que é o pecado, seria o mesmo. Isso mesmo. Então, a dependência química, ela é semelhante a tantos outros pecados que a Bíblia nos revela. Então, quando o homem ele está se intoxicando, e a dependência química é uma intoxicação, isso claramente é condenado nas Escrituras, em vários textos. Né? Podemos falar aí de Gálatas 5, por exemplo, é um texto que eu quero olhar também nessa tarde aqui. Então, antes da gente começar a adentrar um pouco mais do assunto, vamos para esse texto para a gente poder entender exatamente essa visão, certo. Que aí a gente vai começando a ver as perguntas do pessoal e a gente vai colocando outras questões também, né? Isso. Porque tem muita coisa, gente, para perguntar. Meu sonho é conseguir terminar isso aqui dentro do horário. Mas vamos abrir aí, gente. Peguem as suas Bíblias aí, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Qual seria Vamos ler a partir do 19. Por enquanto, a partir do versículo 19, né? Isso. Então a gente vai ver as obras da carne. Justo. Então, esse é um texto que ele vai fundamentar, ele é importante para a compreensão de que a dependência química, o que as Escrituras dizem sobre ela, é que é um problema de pecado. Tá? Então, isso tem que ficar claro. E, a partir daí, depois nós vamos trazer, então, termos bíblicos que vão explicar a dependência química. Ótimo. Tá certo? Eu vou ler aqui, então seria só o 19? Você vai ler, você pode ler toda a obra da carne, por favor.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto. Como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu li dos versículos 19 ao 21. Até o 21, ótimo. Então, aí tem duas palavras que são fundamentais para estabelecer isso. Quais são elas? A primeira é a que foi traduzida como feitiçaria. Essa palavra no grego é a palavra farmaqueia. Tá? Então, na minha pesquisa que eu fiz lá no seminário, eu escrevi sobre essa temática do diagnóstico bíblico da dependência química. Eu achei um autor, me fugiu o nome dele aqui agora, mas ele faz uma distinção dessa palavra em 3 momentos na história. Tá? Então, a farmaqueia, lá antes de Cristo ainda, lá no período dos filósofos gregos, ela era usada explicando o uso medicinal, tá? O uso de um remédio para a cura. Por isso aí você tem as farmácias, as drogarias, né? Vem dessa palavra. Tá? E depois, essa palavra, ela ela foi degenerada e já passou a representar um problema já de uso de drogas, mas não para fins medicinais, agora para fins de intoxicação. Tá? Então, a substância, chamada substância psicoativa, ou as drogas, muitas delas pode ter uma eficácia para a cura, que são os remédios, na verdade. Muitos deles são psicotrópicos e são para a cura. Mas, quando você extrapola uma dose, você passa, então, a ter a intoxicação. E o terceiro uso dessa palavra farmaqueia, por isso que ela foi traduzida como feitiçaria, é porque as substâncias psicoativas, elas passaram a ser usadas agora para rituais religiosos pagãos. Tá? Então, por exemplo, o deus Dionísio, né, o vinho era usado nesse culto pagão, no culto a Dionísio, por exemplo. Então, por isso, feitiçaria. Aquela prática é chamada de feitiçaria. Entendi. Realmente a questão É por isso que existem vários tipos de dependência química, desde o álcool até crack, aí você passa até remédios, até anestésicos o pessoal usa para isso. Então realmente essa palavra ela tem a ver generaliza, digamos assim, esse tipo de dependência. O apóstolo Paulo usa ela aqui certamente não no primeiro uso, mas sim no segundo e no terceiro uso. Então, o que ele está condenando aqui? O que ele está dizendo que é pecado? Ele está dizendo que farmaqueia é justamente a intoxicação, tá, por qualquer substância que seja, droga, para fins de intoxicação ou busca de prazer, ou até mesmo para rituais pagãos. Então, nós sabemos, por exemplo, o Santo Daime. O Santo Daime é uma igreja, né, que usa uma substância chamada um chá da raiz ayahuasca, e essa substância ela é psicotrópica, ela altera o funcionamento do organismo. Então, as pessoas eles prestam um culto, né, às divindades deles, fundamentados nessa substância. Tá? Então, isso era muito comum lá no período bíblico antigo. Né? Então, por isso essa palavra ela se torna referência para a gente nas Escrituras, porque assim, Judásio, a relação de drogas que temos hoje, na atualidade, que são basicamente essas que você falou, né? A gente começa aí pela bebida, pelo álcool, né? Pelo todo tipo de bebida alcoólica, passando pela maconha, cocaína, crack, LSD e tantas outras drogas modernas. São níveis diferentes, mas é o mesmo tipo digamos assim, é a mesma base de dependência, só muda o nível de dependência. Essas são as substâncias que entorpecem na atualidade. No período bíblico, nós tínhamos também outras substâncias que não só a bebida. Tá? Então, claramente você vê que tem o vinho, desde a antiguidade, desde que o homem é homem, e nós já vemos isso lá em Noé, por exemplo, ele se embriagando com vinho. Então, a bebida fermentada, seja vinho, seja cerveja, e tantas outras, porque tantos vegetais aí produzem o álcool. Então, o uso de substâncias sempre acompanhou a humanidade. Desde que a humanidade existe, o uso de substâncias sempre teve. Então, só que acontece que a Bíblia ela não tem essa relação tão grande. Então, algumas palavras se tornam protótipos ou referências para essa substância. Então, quais são elas?
vinho, bebida forte, bebida misturada. Isso no Antigo Testamento. E farmaqueia no Novo Testamento, além do vinho. Então, quando você fala de farmaqueia, nós estamos aí colocando um pacote de qualquer substância, de qualquer droga nessa palavra. Rafael, mas tem alguma diferença assim entre a chamada compulsão, biblicamente falando, a gente está na visão bíblica ainda, né? Sim. E, digamos assim, compulsão e vício, né? Às vezes, porque eu sei que a ciência faz um pouco de diferença em relação a isso, né? Sim. Compulsão por algo e vício. Biblicamente falando, existe alguma diferença? Pronto. Esses termos, Judas, primeiro que eles não são bíblicos, tá? Quando você vai para as Escrituras, você não vai achar a palavra vício, ela é uma palavra do latim, vitius, e a compulsão, ela até tem no Novo Testamento, você encontra ela na palavra ananque, só que o significado dela não é o mesmo que é utilizado hoje, que é o que serve para nós. Então, a palavra compulsão é uma palavra também em latim, que é compulsus, que quer dizer obrigar, forçar. Então, isso é usado, por exemplo, pelos psiquiatras e para eles diagnosticarem problemas do toque, por exemplo, que é o quê? Os transtornos obsessivo-compulsivos. Tá? Então, eles usam essa palavra compulsão, porque compulsão, em síntese, ela quer dizer que ela está ligada a comportamento. O transtorno obsessivo-compulsivo é o seguinte, a obsessão está ligada a pensamentos e a compulsão está ligada aos comportamentos. Então, é um comportamento que você tem com frequência, mas que é como se a pessoa fosse obrigado. É algo que obriga ela a fazer e ela está submetida àquilo. Tá? É difícil, biblicamente falando, você conseguir conciliar essa definição com João 8, por exemplo, quando Jesus diz que se o Filho libertar, ninguém vai ser escravo de nada. Justamente. Ela mesmo, anula, né? a questão da responsabilidade do homem diante de Deus. Sim. Então, apesar de desenvolvermos comportamentos compulsivos ou viciosos, né, nós sabemos que nós somos totalmente responsáveis diante de Deus e que, por intermédio de Cristo, nós podemos dizer não. ser libertos disso. Né? Então, não é que... Né, eu sou o AA que usa muito essa palavra, né, compulsão e até mesmo adicção. Então, a ideia de que essa doença está em mim e por isso eu uso. Então, é uma definição, um conceito errado. Biblicamente falando, ela tira a responsabilidade do homem pecador. Isso. E você não acha na Bíblia essa imunidade ao pecado, no sentido que você vai cometer um ato e você não é responsável por ele. De fato, a pessoa ela está escravizada. Por isso que nós temos que buscar termos que são bíblicos para poder compreender o problema biblicamente. Então, os melhores termos que vão explicar a dependência química não é nem o vício, que é uma palavra também, como eu disse, não é bíblica, mas ela pode ser usada. Eu uso, quando eu falo sobre dependência química, eu uso a palavra vício sem problema, desde que a pessoa também, a gente estabeleça como que nós estamos usando essa palavra vício, mas que os termos ideais são idolatria, escravidão. Tá? A escravidão que você chama seria os atos escravizadores, né? Não seria baseado no comportamento que você herdou da natureza pecaminosa que você não tratou de forma bíblica ainda. Seria isso? Só para deixar claro, assim, porque às vezes quando a gente fala assim, pecados escravizadores, sim, parece que o crente continua escravo do pecado mesmo depois que aceita Jesus. Ou seja, no sentido de que ele não pode se libertar, não no sentido que ele ainda não entendeu que é liberto. Pronto. Aí merece uma distinção. Então, quando nós falamos de escravidão, você tem aquele que é escravo do pecado de fato, aquele que não foi regenerado. Então, esse, de fato, ele está escravo à lei do pecado e somente a ele, só serve o pecado. Ele ainda não foi liberto. E já o crente, quando ele passa pela experiência da libertação, da escravidão, ele agora recebe da parte de Deus a graça de poder servir ao Senhor e não mais ser escravo do pecado, mas ser escravo do Senhor. Só que um crente é plenamente possível, sabe, Judas, ele se submeter novamente a um jugo de escravidão. Na verdade, quando você lê a carta aos Efésios, lá no versículo 17, 4:17, Paulo deixa muito claro, né, que você, quando ele fala quanta antiga maneira de viver, sim, ele está falando para os crentes que ainda viviam daquela forma. Isso, não vivam mais como isso. Ou seja, há vários crentes que, apesar de serem salvos, eles ainda vivem como se não fossem libertos do pecado e eles se sujeitam, ou seja,
eles ainda continuam mantendo a escolha de servir ao pecado em vez de servir a Cristo, apesar de salvos. É aí que entra o aconselhamento bíblico, né? Isso. Mas tu já já que tu tocaste no assunto daquele que é crente e do que não é crente, já tem uma pergunta aqui perguntando assim, olha, como tratar biblicamente um dependente químico que não conhece o Evangelho? Ótimo. Então, a dependência química, para o não crente, né, primeiro entra o período aí da chamada evangelização, porque se nós queremos dar para essa pessoa uma solução bíblica, então, necessariamente, o primeiro passo aí é a evangelização. Então, nós temos que mostrar para essa pessoa que está sofrendo com o problema da dependência química, que ela precisa de Jesus. O que as Escrituras dizem a respeito desse assunto e levar ela para Cristo. Claro, mostrando que... Porque assim, a gente usa a palavra recuperação, eu utilizo até como nome do projeto, porque é uma palavra muito comum nessa área da dependência química. Eu não tenho nenhuma dificuldade com ela. Só que eu gosto de definir, porque quando nós falamos de recuperação, nós estamos falando necessariamente de salvação ou de redenção. Então, as palavras, os termos bíblicos que são os ideais para ser usado quando nós falamos de recuperação seriam esses: salvação e redenção. Então, o que é a recuperação? O que nós temos que dar para essa pessoa? Evangelho. Salvação. Nós temos que dar para ela o Cristo que liberta, o Cristo que redime dessa escravidão e que proporciona uma liberdade. Então, assim, pelo que você está me dizendo, a visão bíblica é a visão bíblica em relação à dependência química não é muito diferente de outros pecados. Né? Não. E pelo que você está me dizendo em relação ao descrente, a maneira como nós devemos abordar é com o Evangelho. Então, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa ansiosa. Eu começo com o Evangelho para ela. Às vezes a gente comete o erro de levar a verdade da palavra de Deus para o ansioso, sendo que ele não tem a palavra de Deus como referência. Como referência. Sim. E ele, como ele não é salvo ainda, ele vai ter dificuldade de aceitar aquelas verdades. Sim. E da mesma forma é o dependente químico. Mas assim, eu sei que a psicologia, que a psiquiatria, ela tem uma definição, um diagnóstico para o ansioso, enfim, e para quem tem transtorno obsessivo e tudo mais. Sim. E também tem para o dependente químico. Tem. Então, qual seria a diferença de diagnóstico? Como é que eu identifico biblicamente um dependente químico? Como é que eu diferencio esse diagnóstico, dependente químico ou até de outro transtorno ou compulsão? Qual a diferença entre o diagnóstico bíblico e o diagnóstico humano, digamos assim? O secular. Deixa eu explicar, então. Como é que hoje a dependência química ela é definida? Tá? Então, vamos partir desse princípio da perspectiva secular. Tá? Então, a dependência química, ela está no chamado Código da Psiquiatria, o DSM-5 e o CID-10, que são dois códigos da atualidade que servem para os psiquiatras ou um médico que pode dar um diagnóstico de uma doença. Tá? Então, o que é o DSM-5? É o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é da Associação Americana de Psiquiatria. Então, eles têm esse código, e dentro desse código lá tem vários transtornos. E dentre eles, nós temos o chamado transtornos do abuso de substância. Tá? Então, infelizmente, sabe, pastor Judas, esse assunto da dependência química, como eu disse, ela tem sido regido hoje, e tudo que tem sido produzido, tá, tanto de artigos como de estudos científicos, enfim, ou até mesmo de literatura e tudo, tem sido guiado apenas pela área da saúde, não apenas, tá, mas numa grande parte pela área da saúde. Tá? Mas, assim, graças a Deus, tem surgido teólogos e pessoas falando desse assunto de maneira bíblica. Então, o que o DSM-5 faz? Aí eu vou ler aqui só para tentar transmitir aqui para as pessoas como é que eles chegam a essa conclusão de que uma pessoa tem um transtorno do uso de substâncias. Tá? Então, o que acontece? Esse diagnóstico ele é realizado levando em conta 11 critérios ou sintomas. Então, preciso deixar claro também que não existe nenhum exame laboratorial e nem de imagem que possa ser feito para poder chegar a esse diagnóstico. Você tem esse transtorno. Então, os transtornos eles não são avaliados a partir
de exames objetivos, mas subjetivamente por meio desses critérios. Por meio do comportamento. Então é diferente do diabetes, né? Eu vou lá, colho o sangue, olho a taxa, e falo, ó, você está com diabetes. Ok, eu vou lá, vou aferir a pressão, 17/11, ó, sua pressão está alta. Então o diagnóstico é feito por meio de um exame objetivo. Já o exame psiquiátrico, não, ele precisa dessa ferramenta aqui. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma diferenciação também entre leve, moderado e grave. Tá? Então, quando eles vão fazer a leitura, a avaliação de um paciente, eles vão olhar esse nível. Então, quais são os critérios? Eu vou ler só alguns só para você entender. Primeiro critério, tolerância, uma necessidade de quantidades maiores de substância e redução do efeito com o uso da mesma quantidade de substância. Ou seja, a tolerância é assim, eu começo a usar um copo de bebida hoje, amanhã eu estou usando 2, depois estou usando 3, então o meu organismo ele vai criando uma tolerância. Então, isso é um critério que eles usam para chegar ao diagnóstico. Segundo, síndrome de abstinência. A pessoa começa a se afastar do uso, ou diminuir, ou tirar, ela sente uma crise de abstinência. Tá? Então, eu preciso deixar claro também que as substâncias, ela, apesar de ser um problema de pecado, mas ela afeta o organismo. Então, ela causa, de fato, uma consequência fisiológica. Ou seja, essa abstinência seria algo físico realmente. Físico, realmente. E também da alma. Tá? E também da alma. Porque o homem, mais para frente nós vamos falar disso, é um ser integral. Então, não tem como desassociar ou partir o homem aqui nesse caso. Deixa eu aproveitar essa tua deixa aí. Então, assim, a abstinência daqueles que usam a substância é algo físico e algo espiritual. Sim, da alma. Das duas coisas. Isso. Mas, assim, o desejo por essa substância, digamos assim, seria as duas coisas também? Ou seria apenas pecado, seria fisiológico? O cara tem abstinência porque ele tem um desejo. Sim. E esse desejo de usar a substância seria algo apenas fisiológico ou também algo pecaminoso? Aí é o seguinte, o que as escrituras vão dizer em relação ao desejo? É preciso a gente diferenciar os desejos. Existem os desejos que são santos e os desejos que são pecaminosos. Eu digo por uma substância, né? Pronto, então, o desejo por uma substância é um desejo pecaminoso, tá? E a Bíblia deixa claro que isso vem de dentro do coração do homem, aquilo que Jesus falou, de dentro do coração que procedem todos os maus desígnios. E aí, mas não há questão fisiológica também? É o que eu estou falando, o homem é um ser integral. Então, eu não tenho como partir o homem para poder... É claro que quando a gente estuda teologia e antropologia, a gente sabe que o homem tem uma parte material e uma parte imaterial. Mas o desejo, ele não funciona separadamente. O homem é um ser integral. Agora, o que a Bíblia deixa claro é que isso vem de dentro. Tá? Então, não é uma coisa apenas fisiológica, porque existem os pecados que são chamados os pecados do corpo, tá? E que envolvem o corpo, mas existem os chamados pecados espirituais que são apenas da alma, como o ódio. Né? Então, o ódio, a inveja, o ciúme são chamados pecados espirituais. De onde vêm esses pecados? Então, quando o apóstolo Paulo fala lá das obras da carne, ele diz, apenas 5 de 15 são pecados chamados espirituais. Então, de onde que procedem todos os pecados? Da alma, do coração do homem. Tá? Agora, o problema da droga é que ela causa uma experiência fisiológica. Tá? Só que, mais uma vez, a experiência fisiológica não está desconectada da experiência da alma. Então, a alma ela é uma coisa só com o corpo, é uma unidade chamada psicossomática. Então, é uma coisa interagindo com a outra. Entendi. Sabe? Eu não sei se ficou claro. Então, o corpo, ele deseja. Ele sente o prazer, mas esse prazer ele é transmitido para a alma. A alma é que recebe. O corpo é um instrumento. O que você está querendo dizer é que a gente não menospreza o desejo físico, mas da mesma forma como você tem desejos em proporções diferentes por outras coisas também, é possível que a alma diga não, que eu diga não para ele. Sim. Se eu tratar ele como pecado, o desejo como pecado. Isso. Porque é óbvio que se eu começar a dar a desculpa, digamos assim, eu faço isso porque estou com compulsão por aquilo, sim. Né, por isso que eu faço isso para ter aquilo.
aí parece que eu não sou responsável e parece que eu não posso dizer não. Isso. Então, apesar de, como uma mulher que tem TPM diz que fica irada durante a TPM. Sim. Então, parece que a TPM é um ser inanimado que é ocupado pelo pecado. Mas Isso. quando você vai para a palavra de Deus, você vê que o pecado brota de dentro do coração. De dentro do Ou coração. seja, apesar da TPM, ela pode dizer apesar não. do seu fisiológico ali Ela estar pode dizer pedindo, não. e a abstinência fala disso, o que nós estávamos falando aqui dos critérios, a abstinência é uma exigência do corpo físico mesmo. Sim. Porque a pessoa que está, um alcoolista, ele está intoxicado com álcool, quando ele tira o álcool, o seu físico, ela entra em crise. E aí existe, né, por exemplo, o delírios trêmulos, que é o quê? Que é a falta daquela substância. Agora, além desse fisiológico, a principal fonte do desejo, o que a Bíblia deixa claro, e nós vamos olhar para alguns textos, é o coração, é a alma. Pronto. Você estava falando do diagnóstico aí, e eu vou aproveitar que o Marconi, um abração, viu? Marconi de Oliveira Holanda, é um grande amigo meu que está nos assistindo, eu acho que é da sua igreja, que ele pergunta assim: por que aceitamos com facilidade que o crente possa ter uma doença sistêmica como hipertensão, obesidade, sem associá-la a pecado, e quase sempre fazemos associação com as doenças psiquiátricas? Pastor Judas, repita, por favor, pergunta. Eu vou colocar para você ler, que realmente o Marconi ele escreve muito. Pronto. Por que aceitamos com facilidade que o crente possa ter uma doença sistêmica como hipertensão, obesidade, sem associá-las a pecados, e quase sempre fazemos associação com as doenças psiquiátricas. Então, Marconi, o homem, mais uma vez, ele é um ser integral, tá? Então, o pecado, ele afetou o homem na sua integralidade, tá? Então, existem, de fato, as doenças fisiológicas. Inclusive, são detectadas por exames. Por exames, objetivamente. Exames que a gente está falando, Marconi, seria exames, você é médico, você sabe muito bem disso. Laboratoriais, de imagem. Isso. Aí você faz o exame e o diagnóstico é baseado em algo concreto que é o exame. Você vai fazer lá um exame de sangue, lá na alteração do sangue, diz lá que você tem um determinado quantidade de anticorpos que indica que você está com a virose, por exemplo. Isso. Você vai fazer um exame de sangue, você vê que sua glicose está alta, então aquilo ali é uma diabetes. A hipertensão é a mesma coisa, vai ter uma variação de pressão que ela não há controle da mente em relação à pressão. Normalmente ela é detectada baseado apesar de parecer ser comportamental, mas tem um exame em cima disso também. E enquanto que uma boa parte, no caso da dependência química, ela não tem um exame específico em relação disso. É baseado nesse diagnóstico aqui, o DS5 que ele estava lendo. Seria mais ou menos isso, né? Isso. E só lembrando que a obesidade, existem alguns exames hoje que detectam, me parece que um gene específico que a pessoa não consegue digerir um alimento da mesma forma que outros. Então, a obesidade ela pode ser doença no sentido de que eu tenho mais facilidade de engordar, o que não quer dizer que eu não possa controlar esse desejo de comida e comer menos e não engordar. Então, a obesidade também ela tem essa questão aqui de não necessariamente ser uma doença que me obriga a ser gordo. Obeso. Ela está ligada a um pecado. É um pecado, né? Que é a gula também. Realmente há doenças. Tem até uma pergunta sobre isso, né? Alguém perguntou se a gente trataria a dependência química da mesma forma que você pode tratar a gula, né? E é interessante, desculpa, pastor Rafael, porque como a gente mexe com isso também, aí foi uma irmã da igreja que falou, a gula também, a gula em si é pecado. Então, eu tenho que tratar como pecado. E só lembrando, é um vício também. Só lembrando que a Bíblia ela está repleta de situações de pessoas que não teriam como controlar o choro, por exemplo, e simplesmente eles passam a sorrir, como na leitura do livro da lei que foi achado em Neemias. Como o Jeremias que estava em pranto, e ele começou, lá em Lamentações capítulo 3, e ele só, ao mudar a maneira de pensar, ele mudou o ânimo dele. Então, o que eu estou querendo dizer é que é possível você controlar, a partir do que pensa, você vai controlar aquilo que você vai fazer. É o que a Bíblia diz. Isso, essa renovação da mente, né, dos pensamentos, ela muda o nosso comportamento. Então é interessante olhar para Gálatas 5 também, e eu acho que poderíamos fazer isso, para deixar claro isso aqui, eu gostaria de fazer isso. Quando nós começamos a ler antes das obras da carne, quando o apóstolo Paulo diz assim, a partir do versículo 16, pastor Judas, lá no capítulo 5. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne,
porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja que interessante, aí depois ele vai cair nas obras da carne. Mas antes das obras da carne, o que o apóstolo Paulo estabelece aqui? Ele fala do grande problema do homem, e o problema do homem caído é o que ele chama aqui de carne. Tá? Ele trabalha isso aqui e também em Romanos. Então a carne é como se fosse a raiz principal, tá? Dessa árvore chamada pecado, e todos os outros pecados, todos eles, todo tipo de vício, inclusive o vício pelas drogas, ela vem dessa raiz da carne. E então ele está chamando aqui a concupiscência da carne, ou seja, está falando dos desejos que procedem da carne. E ele diz para nós, e deixa muito claro aqui, qual é o problema da carne, quando ele diz assim, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, qual é o principal problema do homem, Judas? A sua vontade. Os seus desejos. O seu querer. Que são inclinados para o pecado. A carne, que é a palavra aqui, sarx, ela quer dizer que é justamente essa tendência que o homem tem para o pecado. Tá? Então, mesmo crentes regenerados e libertos, verdadeiramente libertos, o pecado habita em nós. Então, nós temos a carne em nós. Então, por isso que ele alerta, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Porque ela está em mim. E os desejos que brotam dela me levam ao quê? Às obras da carne. Então, veja, antes de qualquer comportamento, o que precede? O desejo. É o Tiago, capítulo 1, 13. E aqui, desejo, nós podemos falar de toda a parte imaterial do homem, que são pensamentos, que são desejos e vontades. Então, tudo isso, antes da prática, isso nasce no coração. Por isso que Jesus disse que de dentro do coração do homem é que procede todo o mau desígnio. E não do que está fora. Né? Então, o meu problema não é o comportamento que eu estou tendo, mas é o que eu estou desejando. É se eu estou querendo me satisfazer ou se eu estou vivendo para fazer a vontade de Deus. Por isso que Cristo diz, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, quando nós colocamos em contraste a vontade de Deus e a nossa própria vontade, aí você começa a ver claramente o que é pecado e o que não é. Então, tudo que é a minha vontade é pecado. Então, todo pensamento, desejo e vontade que é oposto àquilo que é a vontade de Deus, é pecado. Aí nós temos essa relação de pecado. E dentre elas, mas, assim, o caso da dependência química, a gula e por aí vai. Em relação à dependência química, a gente concordou aqui que há uma crise de abstinência, porque o corpo pede isso. Ele sofre isso. Ele sofre isso, tem um desejo e tem a questão própria física do corpo. Isso. Ou seja, em alguns momentos, essa abstinência ela tem um grau tão elevado que, humanamente falando, eu não estou dizendo que a pessoa não possa até, de alguma maneira, controlar espiritualmente falando. Mas o normal é ele não conseguir nem raciocinar. Sim. E, então, nesses casos específicos, ou em uma boa parte dos casos, não há necessidade de uma ajuda psiquiátrica? Ah, com certeza. Então, vamos falar então do tratamento. Dependendo do grau. Chegou uma família aqui, diz, pastor Judásio, o meu parente, ele é usuário de drogas, e como eu faço para ajudá-lo? Então, o primeiro passo que deve ser dado é fazer a investigação. É analisar em que estágio aquela pessoa se encontra. Tá? Então, quando você vai estudar a dependência já faz parte do diagnóstico, no caso bíblico também. Aqui já é o tratamento. Aqui é a parte do tratamento. Então, a gente foi vamos fechar o diagnóstico, aí nós vamos para o tratamento. Porque a gente foi fazendo as perguntas e misturou um pouquinho aqui. Pronto. Então, só para a gente recapitular. A dependência química é um pecado como outros. É um pecado, ok. Mas diferente de outros, ele tem uma parte fisiológica que o corpo, digamos assim, tem um desejo espírito, digamos assim, desejo da alma, mas tem a questão fisiológica. Pronto. E isso daí é que vai fazer parte do tratamento. Mas antes de começar essa parte do tratamento, você ficou de fechar. Você já demonstrou que o diagnóstico, no caso, secular é baseado em comportamento. Nesse critério. Justamente, ele é subjetivo e ele não fala da causa. Porque o que o diagnóstico aqui psiquiátrico faz? Ele mostra apenas os sintomas. É igual assim, o que febre é? É um sintoma. O que está causando a febre? Opa, aí que nós vamos... Então, o que esse critério diagnóstico aqui faz? Ele tem esses 11 critérios, eu comecei a falar deles, mas
não vou lê-lo aqui porque ele é extenso mesmo. Tá? Aí, se a pessoa lá, ela tem lá acima de 3 critérios desses por um período acima de 1 ano, pronto. Ele já começa a diagnosticar essa pessoa com o transtorno de uso de substâncias. Só que aí, pastor Judásio, aí é que é a questão. Eles até então estão falando de sintomas, eles não estão falando por que a pessoa está tendo esses sintomas. E que seria a causa. E agora, aí que entra o diagnóstico bíblico. Pronto. Aí que entra. Porque o diagnóstico bíblico ele não vai simplesmente no Ele não só analisa o que está acontecendo. Por que você faz isso? Seria isso. Por que você faz isso? Justamente. Então, em síntese, né, o que o diagnóstico bíblico vai dizer, e nós não temos como aprofundar, porque isso gastaria-se um tempo maior, mas em síntese, eu vou usar aqui palavras que vão esclarecer aqui para os nossos ouvintes. Então, em primeiro lugar, a dependência química é um problema de pecado, como eu mostrei, é um problema de embriaguez. A palavra embriaguez é a palavra met, que é intoxicação. E ela tem tanto, met no grego, tá certo? Mas ela tem no Antigo Testamento também. Então, e tem vários textos que mostram isso, que a embriaguez é pecado contra Deus. Então, se você quer estudar sobre dependência química, a primeira coisa que você deve compreender é que o protótipo, o que vai te servir de referência nas Escrituras é essa palavra. Então, o que a dependência química é? É um problema de embriaguez, ou seja, de intoxicação, tanto alcoólica como de droga. Tá certo? Que eu posso me intoxicar pelo uso de álcool ou por qualquer droga. Ok. Segunda palavra, segundo o termo bíblico, o que é a dependência química? É um problema de idolatria do coração. Então, o nosso coração, como dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. Sim. Então, nós, homens caídos, nós temos essa tendência de adorar algo na criação e não o Criador. Então, isso é tão antigo quanto a humanidade. Tá? Então, por isso que nós já vimos lá em Gênesis 6, Deus falando, é mau o desígnio do coração do homem, como é mau todo o desígnio. E aí o homem, né, e aí você tem vários textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que condena esse problema de idolatria. E o apóstolo Paulo compara e mostra que vários pecados, eles são idólatras. Eles, então, a minha relação com o álcool, por exemplo, ele pode chegar no nível de idolatria. O álcool, para mim, se torna um objeto de desejo mais importante do que o próprio Criador. Então, eu tenho uma relação agora de quê? De desejo por ele, de dedicação a ele. Eu gasto dinheiro, eu gasto tempo para conquistá-lo e para usá-lo. Tá? Então, agora eu fui criado para adorar ou servir ao Deus que me criou, para agora adorar algo da criação. Então, a relação que um dependente químico tem com a droga lá de preferência, seja o crack, a cocaína, é uma relação de idolatria. As Escrituras deixam claro. Então, quando você vai estudar idolatria, você vai entender isso, o problema, através desse termo. Terceiro termo que explica a dependência química, só para fechar aqui, eu passo para você. Desejo pecaminoso do coração. Então, o que a dependência química é? É justamente esse desejo que vem da minha carne, do meu querer. Então, o uso de droga é do meu querer, ou da pessoa. Então, há pessoas realmente que têm tendências mais e outras menos, isso é verdade. Inclusive, um fator que influencia nisso é o fisiológico. Tem pessoa que, se tomar um copo de cerveja, ela nunca mais vai beber. Ou ela não consegue tomar além daquilo. Então, essa pessoa, ela é potencialmente, ela é potencial para se tornar dependente químico? Ou viciada em álcool? Não. Tem pessoas que já têm uma predisposição genética, eu acredito nisso. Tá? Então, existem fatores que, inclusive, o último modelo porque existem vários modelos que tentaram explicar a dependência química na história. Tá? O modelo moral, o modelo psicanalítico, o modelo psicológico, e aí você tem, por último, o modelo biopsicossocial. Então, o que eles fazem? Eles juntaram todos os outros modelos anteriores e dizem assim, a dependência química é um problema fisiológico, um problema psicológico, social e, inclusive, até alguns espiritual. Então, de fato, tudo isso são fatores que influenciam uma pessoa a se tornar dependente químico. Por exemplo, pessoas que sofreram um trauma
né? Pessoas que tiveram uma perda, perderam um parente, um pai, uma mãe ou esposa. Por causa disso, ele pode desenvolver uma dependência. Só que não é determinante. Então, o que nós precisamos de entender é que nada determina o vício. Eu posso romper com ele. Então, esses fatores são importantes serem analisados, são inclusive para entender a vida da pessoa, para a gente dar uma solução para ela. É só lembrar que Elias, quando teve depressão lá em Reis, ele teve um fato para acontecer isso. E interessante que teve fatos anteriores que não levaram ele a isso. Então, é claro que, pelo que você está falando, eu concordo, que você pode ter uma predisposição genética para várias coisas. O fato de eu ter predisposição genética não quer dizer determina que nada. eu seja daquele jeito. Não são determinantes. Tem um filme... E ao contrário da perspectiva secular, que diz que herda a dependência química, ela pode ser herdada. Isso. Então, é óbvio que existe uma questão fisiológica no meio. Né? Isso. É óbvio que você pode ter uma predisposição para isso ou para aquilo. Pode acontecer. Mas não quer dizer que você é escravo da predisposição se você tem Cristo. Você pode dizer não à predisposição. Isso. É isso que você está dizendo. Isso, você por meio de Cristo, né, e por meio dos recursos que Deus nos deu, tá? Do poder das Escrituras, a oração, a comunhão com a igreja. Por meio dessas ferramentas, eu vou corrigir essas tendências que eu tenho. Porque essas tendências, elas existem mesmo. Aí eu estou querendo, bem aí que eu estou querendo pegar. Sim. Que a gente já falou do diagnóstico, a diferença, que no caso do diagnóstico bíblico, ele vai atrás da motivação, da raiz do problema, por que eu faço isso? É um problema de relacionamento com Deus, um problema idólatra e de desejo pecaminoso, que a pessoa está vivendo para si e não para servir a Deus. Ou seja, pode ser orgulho, pode ser a própria idolatria, pode ser, enfim, pode ser vários motivos. Trauma, um trauma que ele não lidou biblicamente. Uma autoimagem problemática e várias coisas. A raiz pode ser diversa. Pode ser diversa. Então, a resposta já é uma pergunta que foi feita aqui. Sim. A raiz pode ser diversa. Então, você tem um fruto que é o mesmo, com raízes diferentes. E essas raízes diferentes, que pode ser o orgulho, pode ser o desejo idólatra por algo, pode ser, enfim, pode ser várias coisas que você vai ter que analisar. Pode ser o fato de eu não ter lidado com perdão bíblico, digamos assim, eu ter transformado isso numa amargura e não saber lidar com isso. Enfim, pode ser vários fatores. Isso. Mas a grande diferença entre o diagnóstico secular e o diagnóstico bíblico é porque o secular ele vai se guiar em dizer que você é dependente daquilo e você está predisposto àquilo e ponto. Que você tem um transtorno que é mental, pronto. Mental, que você não tem controle sobre isso, você vai ser subjugado por esse problema. Aí a pessoa ela já se vê doente. E pronto. Então, essa noção de doença, para lutar contra o vício, era um problema. Porque quando a pessoa recebe um laudo, você tem essa doença. Então, a pessoa logo se vê doente, aí ele aceita. E só lembrando... E cai na irresponsabilidade. E só lembrando que quando a gente diz que isso decorre do pecado, não é um pecado específico da pessoa. Porque às vezes parece muito, quando a gente vai falar aqui, estou lembrando até da pergunta do Marconi, que parece que quando você fala que as doenças, o dependente químico, o problema dele é de pecado, não necessariamente é um pecado, ele cometeu um pecado e por conta disso a consequência do pecado foi o vício. Não é isso. Então, a ideia, na verdade, aqui tem muito mais a ver com o fato de nós sermos seres caídos, nós temos uma natureza pecaminosa, e por ter a natureza pecaminosa, nós somos inclinados ao pecado, e a Escritura ela vem para corrigir esse pensamento equivocado que é inclinado para o pecado e nos colocar no caminho da santificação, que vai nos ajudar a lidar com esses diversos pecados. Porque parece muitas vezes, como quando a gente fala do pecado, que quando Jesus perguntava para Jesus, ei, você é cego, foi ele que pegou ou foi os pais que pecaram? Né? Parece muito mais, mas não é isso. É que nós somos... Eu tenho que lidar com o meu pecado em várias áreas, e eu uso a Bíblia para isso. A história da maneira de viver antiga, renovar o pensamento e se revestir de um comportamento e de um pensamento novo. Isso vale também, pelo que eu estou entendendo, para a dependência química, não é isso? Isso. Então... Aí eu queria, a partir daí, eu queria que agora a gente se concentrasse. A gente já tem um diagnóstico, certo, né, que é a motivação. Agora, assim, como tratar? Ótimo. Tem algumas perguntas aqui em cima disso. Tudo bem. A pergunta a gente falou, o descrente evangeliza. E aquele crente que já foi evangelizado e ele é recorrente, continua fazendo,
ou aquele que está começando também, tem alguma diferença de tratamento? Contigo Pronto. agora, vai. Deixa eu tentar dar um panorama sobre tratamento. Quando falamos de tratamento da dependência química, existem várias modalidades de tratamento, tá? Quais são elas? Eu vou tentar falar aqui, não todas, são muitas, mas eu vou falar das principais. Hoje você tem, através do SUS, aqui no nosso país, toda uma estrutura, e digo assim, que é uma estrutura, inclusive, muito boa, né? De hospitais, de CAPS-AD, tá? Hoje você tem no Brasil muitas clínicas, né, médicas de recuperação, você tem o trabalho das comunidades terapêuticas, então você tem hospital dia, hospital noite, você tem então todas essas instituições aí trabalhando para ajudar essas pessoas que estão sofrendo com a dependência química. Então, todas eles, vejam, tirando a comunidade terapêutica, todas essas outras que eu falei, elas são da área da saúde. Então, você tem aí o pessoal da saúde que dá uma atenção muito especial para as pessoas que sofrem com o problema da dependência das drogas, tá? E você tem também as chamadas psicoterapias, tá? Então, são aí os psicólogos, aí você tem várias técnicas de psicoterapia, né, que vão desenvolver um trabalho de terapia com as pessoas para conduzir ela a um caminho de recuperação. Só que quando nós falamos de recuperação, sabe, Judas, o que é muito importante é fazer, primeiro, um diagnóstico preciso. Quando você fala diagnóstico, lembrando que é diagnóstico bíblico, entender a motivação, qual a raiz da história, não é também, isso? Mas entender em qual nível aquela pessoa se encontra. Porque quando nós falamos de dependência química, nós estamos falando de saúde também, tá? Uhum. Então, tem um aspecto espiritual, tá? Que esse é um ponto, mas a pessoa, se ela estiver num sofrimento, ou estiver com uma comorbidade, ou estiver com um caso clínico grave, tá? Ela precisa ser tratada primeiro por um médico, tá? Então, por isso que o tratamento bíblico da dependência química, ela apoia e valoriza o trabalho dos médicos, tá? Então, toda essa equipe da saúde é muito importante na ajuda do dependente químico, sem sombra de dúvida. Então, se eu tenho um caso de um alcoolista grave, eu tenho que levar ele para um hospital, ou para um ambulatório, ou, no mínimo, dar um suporte médico para ele, para que ele venha passar o seu período chamado de desintoxicação com um acompanhamento. Por quê? Porque ele está afetado no seu físico. Tá? Então, ele tem uma crise, né? As pessoas, quando deixam uma substância, elas entram em crises psicológicas, crise de ansiedade, e uma série de desajustes fisiológicos que precisam ser tratados ali. E isso tem que estar bem supervisionado. Então, nesses casos mais graves, sabe, Judásio, não dá para acompanhar, como eu tenho acompanhado alguns casos, apenas, né, fazendo um aconselhamento. Então, tem casos de dependência química, quer dizer, aliás, porque quando você fala de uso de droga, tem que deixar claro que você tem uso, você tem abuso e você tem dependência. Então, basicamente, são esses três: uso, abuso e dependência. Um usuário, uma pessoa que apenas usa, lá ele pode sair um dia numa festa e usar muita droga e muita bebida, e aquilo trazer até ser fatal para ele, num acidente de carro, ou ele dá um infarto pelo excesso de droga. Ele era dependente químico? Não. Mas pelo uso que foi em excesso, e a substância ela causa efeitos. Aí, quando você vai estudar sobre drogas, você vai ver os efeitos que ela causa no organismo. Então, por isso que para a pessoa trabalhar com isso, ela precisa fazer uma capacitação em profundidade para entender todas as drogas e os seus efeitos no organismo. Tá? Eu sou bem superficial aqui. Então, quando nós vamos atender uma pessoa, nós precisamos de fazer essa diferenciação. Ela é apenas usuário, ela já está abusando de uma droga. O que é o abuso? É a pessoa que ela já tem um uso mais recorrente, ela já está começando a ser afetada no seu convívio social, na sua vida profissional, na sua saúde física, e você tem o nível da dependência. Tá? E dentro da dependência, você ainda tem níveis de dependência. Tá? Então, eu vou tratar cada um desses de forma diferente. Eu não posso tratar o usuário apenas como um dependente. Né? Eu não vou pegar o usuário e rapaz, você vai se internar, vou internar você. Não. Esse não é o caminho da internação. Por isso que você tem que fazer um diagnóstico com precisão e saber em que ponto se encontra aquela pessoa, e não só em que ponto ou a intensidade que ela usa a substância, quantidade, e o que já afetou na saúde dela.
Mas, principalmente, aí depois entra a parte que nós estamos falando, que é entender o contexto e o seu coração. Entender o contexto do seu coração. Eu gosto muito desse termo, é do Dr. John Street, que escreve aquele livro Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Ele é legal o que ele fala desse panteão de ídolos que temos no coração, mas que para você identificar verdadeiramente os ídolos que a pessoa está servindo, ou que está conduzindo ela para aquela vida pecaminosa que ela está tendo, você precisa analisar com muita precisão o contexto. Então, veja, são duas situações. Eu tenho que avaliar o estado físico dela e o grau de relação dela com a droga. Certo. E depois, se for um caso grave, aí eu não vou nem tratar a alma dela agora. Eu primeiro vou tratar o físico. Eu vou desintoxicar ela, nós vamos dar um suporte médico para ela vai parar um período de desintoxicação. Então, quando ele se desintoxica e vai entrar na sua razão, aí sim, nós vamos entrar agora. Eu não vou evangelizar uma pessoa que o Eduardo Feld fala isso no livro Vícios. Né? A pessoa cortou um pulso, eu não vou sentar com ela e vou, rapaz, vem cá, deixa eu te apresentar o Evangelho, vou te falar de Cristo. Não. O que ela precisa, aquela pessoa que acabou de cortar o pulso? Ela precisa de um socorro médico, ela precisa de um socorro físico. Então, a dependência química é a mesma coisa. Se eu me deparo com uma situação, uma pessoa que está afetada fisicamente, eu preciso primeiro socorrer ela no seu fisiológico. O primeiro passo, diagnóstico, onde você identifica o grau. Dependendo do grau, você vai tratar primeiro fisicamente, para depois trabalhar a alma. E como trabalhar a alma? Pronto, então, gente, eu tenho muitas perguntas de vocês aqui. Eu vou tentar depois fazer um panorama rapidinho com o pessoal. Eu não esqueci de vocês, não. É porque a gente está tentando seguir um caminho aqui e, ao mesmo tempo, responder vocês. Então, eu não esqueci. Eu vou fazer uma geral depois para a gente ver. Certo. Então, assim, agora vamos tratar a alma. E pensando em tratar a alma, eu posso tratar uma alma de alguém que já é convertido há um bom tempo e luta com o vício há muito tempo, alguém que é convertido e há pouco tempo luta. Então, qual seria o tratamento? Pronto. Então, o tratamento após essa fase, vamos chamar de desintoxicação, que a saúde da pessoa está em boas condições, ela está na sua normalidade e razão, aí você precisa dar para ela agora o poder de Deus. Tá? E o poder de Deus nós sabemos que está na sua palavra e no Evangelho de Cristo Jesus. Então, você tem que classificar se ela é um descrente, e se ela é um crente, em que nível de caminhada cristã que ela se encontra. Ele tá. Então, uma pessoa pode estar sofrendo, mas ela pode ser nova na fé, imatura. Então, você precisa de trabalhar a partir daí. Mesmo que ela seja, entre aspas, velha na fé, ela pode ser imatura, né? Pode. O escritor aos Hebreus, ele fala isso. Sobre pessoas que já eram para estar mastigando e ainda estavam bebendo leite. Eu ligo muito a recuperação à maturidade. Então, quando você começa a acompanhar uma pessoa e ela experimenta a sua conversão, o seu novo nascimento, ela ainda pode ter quadros de recaída, muitas dificuldades. Então, eu entendi nessa minha caminhada, sabe, pastor Judas, e a minha história mostrou isso também. Pronto, só para dizer para os irmãos, para os amigos que estão acompanhando, sim, o pastor Rafael ele teve um problema com dependência química, há muitos anos atrás. É isso que ele está falando aqui, ou seja, como diz Paulo ao escrever aos Coríntios, né? Deus ele nos socorre, nos livra, nos capacita através das provações para que a gente ajude outros. Segundo Coríntios capítulo 1 fala isso, né? Isso. Então, a gente pode ver na prática alguém aqui que já passou por tudo isso, que Deus usou a situação e as experiências que ele teve no passado e o contato com a palavra para capacitá-lo para cuidar de outros. Isso. Então, eu tive uma experiência realmente em profundidade com o vício mesmo, com a dependência. Eu fui escravo aí das drogas por mais de 5 anos e usuário intenso por 10 anos. Né? Então, por outro lado, eu comecei a experimentar a recuperação, só que a minha recuperação não foi do dia para a noite, sabe, Judas? Então, não existe um passe de mágica na recuperação. Então, é um processo longo, às vezes muito doloroso, e que, infelizmente, está envolvido recaídas da pessoa. Então, nós temos que dar para uma pessoa que está com um problema de vício, primeiro, esperança. Primeiro, acolhê-lo. A igreja tem que estar preparada a acolher esse tipo de pessoa. Acolher tanto os usuários como a família. Então, primeiro passo, acolhimento.
Essa Então, pessoa a precisa família, ser... eu tenho uma pergunta sobre a família, sobre qual dependente que é a família. Então, Sim, o conselheiro bíblico, ele deve tratar tanto o usuário quanto a família. quanto a família. Tem. Certo. Não dá para trabalhar de forma isolada. Tá? Então, necessariamente, a família tem que estar envolvida no tratamento. Então, Judas, essa pessoa precisa ser acolhida, precisa ser amada. A verdade é essa. Então, muitos usuários, eles já têm problema com rejeição e se sentem rejeitados. Então, se a igreja ou o crente que é preparado por Deus e tem o poder de Deus ali, dado a ele, que é o evangelho, que é a verdade, ele tem esse dom e tudo, e ele não acolhe essa pessoa, já é um problema. Então, o primeiro passo é esse, é o acolhimento. Segundo, dá esperança para essa pessoa por meio do evangelho, de tantas promessas que Deus não dá. Porque muitos dos dependentes químicos, a maioria, eles estão sem esperança nenhuma, sabe, Judas? Ele cansou, inclusive, de lutar. Eu conheço dependentes químicos de 25, 30 anos, e que então sai de clínica e entra em clínica, sai de clínica e entra em clínica. E hoje nós temos estatísticas fortes mostrando isso, pessoas que se internaram mais de 20, 30 vezes, pessoas sem esperança, sem perspectiva de mudança, né, que essa mentalidade de doença já entrou nela, né, e ele se vê como um doente e vive essa vida assim, sabe, sem esperança. Então nós temos de dar esperança de que é possível sim vencer a dependência química, vencer o vício. E a partir do momento que eu dou essa esperança, e aí eu vou fazer a classificação se ele é um não crente, se ele é um crente, em qual nível que ele está, e a partir dali você vai identificar o seu contexto, o seu coração, e vai dar soluções bíblicas para ele. Tá? Então, depois de acolher, de dar esperança, agora você vai tratar o seu coração. Se ele é descrente, você vai tratar ele com um evangelho, apresentando a ele o Redentor, porque nós só temos uma esperança, Cristo Jesus. É Cristo quem redime, é Ele quem perdoa os pecados, é Ele quem liberta desse jugo, dessa escravidão. Então, a partir do momento que a pessoa tem a sua fé na obra de Cristo Jesus, isso é um passo lindo e maravilhoso. Quando a pessoa, pela fé, aceita Cristo Jesus, aí sim nós vamos agora levar ela ao desenvolvimento e à maturidade. Tá? Então, ela nessa caminhada também, quem ajuda pessoas com problema de vício, sabe, Judas, tem que ter uma tolerância muito grande, porque não pode se desistir de uma pessoa dessa com facilidade. Por isso que o melhor programa que eu acho de tratamento para a recuperação é chamado comunidade terapêutica. Pastor Judas, eu morei mais de 4 anos em comunidades terapêuticas. Então, a minha experiência de conversão, o meu batismo e o meu primeiro crescimento espiritual foi em comunidade terapêutica. Não foi dentro de igreja, foi em comunidade terapêutica. Eu nasci de novo em uma comunidade terapêutica, chamado Projeto Quero Viver, em Divinópolis, Minas Gerais, nesse projeto. Eu fui batizado dentro de uma casa de recuperação, claro que por uma igreja batista, pastor Natanael, lá de Catalão, de Pameri, Goiás, fui batizado. E eu vivi meus primeiros 6 anos com Cristo em comunidade terapêutica. Depois que eu fui passar a ter vida dentro da igreja, depois quando eu claro, tinha contato com as igrejas, inclusive com várias denominações, então o meu novo nascimento não se deu nem dentro de uma igreja, apesar de que o primeiro projeto que eu passei, onde eu nasci de novo, onde eu tive a experiência da salvação e da conversão, ele é batista, né? Pastor Wilson Botelho. Então, esse programa, para mim, essa modalidade, vamos dizer, de tratamento, é a que eu acho melhor para o caso da dependência, tá? Porque aí você tem que diferenciar também as clínicas médicas da comunidade terapêutica. Clínica médica não ela é apenas com a perspectiva médica. Você não é diferente da comunidade terapêutica, que pode ser evangélica e que pode ser bíblica, que é um dos propósitos do projeto Recuperação Bíblica, ter uma comunidade terapêutica. E pelo que você está me falando, digamos que eu tenho um dependente químico realmente, e ele, é uma pergunta que tem aqui também. Sim. E ele está sendo acompanhado pelo médico. Certo. E ao mesmo tempo que, a partir do momento que ele começa a ter clara, a mente fica mais clara, sim, ele fica mais consciente, aí já começa a tratar a alma dele. Ou seja, é ao mesmo tempo, a partir do momento que ele tem lucidez. Seria isso, né? Isso. Só para a gente responder algumas perguntas. Eu vou tentar pegar algumas perguntas aqui. Pode ir pegando.
porque realmente tem muita coisa. O pessoal fez vários comentários. Eu trouxe alguns textos e coisas para a gente ver, mas o assunto realmente É muita coisa. são muitas. Gostaria de saber se realmente uma criança já nasce dependente. Não nasce Só dependente. explicando o que foi que o pastor Rafael disse desde o princípio. Ele disse, olha, o fato de eu ter uma disposição, porque inclusive o Marconi colocou aqui que hoje já tem estudos genéticos sobre predisposição de obesidade e várias coisas. Predisposição cardíaca. O fato de eu ter uma predisposição, isso não é determinante para que eu seja. Isso. O salvo em Cristo Jesus, se você for abrir João capítulo 8, eu já estou adentrando aqui na parte do aconselhamento, você vai perceber que Jesus diferencia o filho do escravo. O filho, ele não é escravo. Apesar dele habitar na casa, ele habita na casa, ele não vai embora da casa, ele está lá. Então, se o filho libertar, se Cristo te libertou, tu pode dizer não. Então, mesmo com qualquer predisposição, é possível você viver sem pecar nessa área. É isso que a gente conversou até agora, pelo que resumidamente, né? O senhor está dizendo, eu já falei isso aqui, o sucesso do tratamento da dependência química ainda é pequeno estatisticamente, as recaídas são frequentes, o importante é o resgate da pessoa para Cristo. Marconi está concordando com você, é isso. Isso, pastor, acolhimento, respeito, esperança, autoestima e salvação. Oro para que as igrejas do Brasil levantem líderes como esta. Pronto. Eu não sei se eu deixei alguma pergunta de lado, gente. Foi muitos comentários aqui, eu não sei se eu deixei. Mas, assim, eu queria dar a oportunidade aqui, a gente extrapolou o tempo, mas eu queria dar a oportunidade para o pastor para ele usar um tempo. A gente falou da psiquiatria, a gente falou das diferenças de diagnóstico, da diferença de tratamento, mas eu queria dar a oportunidade de algum texto para você usar alguns princípios bíblicos que o conselheiro bíblico costuma abordar no tratamento. Né? Algum texto que você costuma ou já usou, ou costuma usar. Né? Eu sei que na ansiedade, por exemplo, a gente usa, eu costumo usar, por exemplo, uso às vezes, 2 Timóteo 1,7, né, que fala que a gente tem um espírito de poder já do Senhor, enfim, são 3 coisas que colocam lá que agora me falhou. Sei. Mas eu queria que você dê a oportunidade assim, olha, o conselheiro pode abordar esses princípios, eu abordo esses princípios às vezes no tratamento. Ótimo, tá joia. Eu vou usar então o texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, texto muito conhecido de todos nós, a partir do versículo 14 ao 17, tá? Eu creio que esse texto ele é chave porque ele é o fundamento, sabe, pastor Judásio? Eu tenho um seminário que eu estou disponibilizando para as igrejas agora, que é um seminário de capacitação em dependência química para liderança de igreja. Então, Duração. 8 horas no mínimo, requer 8 horas no mínimo, 8 horas aula. Tá? Isso pode ser dividido em vários dias da semana. Por exemplo, eu vou rodar esse seminário agora lá na Igreja Batista de Nazária, lá com o pastor Miguel. Nós vamos fazer em um dia só. Miguel faz parte da nossa... Sim. Miguel, digamos que ele... De casa aí. De casa, é. Ótimo. Então, ele falou, Rafael, eu quero fazer por enquanto em um dia só. Eu falei, tudo bem, nós vamos fazer de manhã e de tarde um intensivão. Pronto. Mas isso pode ser dividido em 2 finais de semana, em 2 sábados. sábados. Tem algum custo, Rafael? Oi? Tem algum custo? Não tem custo não. Não tem custo nenhum. 8 horas. 8 horas a aula. Mas aí o pessoal quer te achar. E aí como é Pronto, que ele faz? vai lá nas redes sociais, tem lá no Instagram, Recuperação Bíblica, e também no Facebook, Recuperação Bíblica. Tá? E eu tenho um site, que ele não está totalmente alimentado ainda, com todas as informações, mas quem entrar no site, recuperaçãobiblica.com.br, vai ter uma boa noção do que é o projeto Recuperação Bíblica. Tá bom? Então, tem aí esses recursos aí online para as pessoas já terem acesso ao nosso conteúdo, e as igrejas que quiserem, nós vamos oferecer esse seminário para trazer uma capacitação em profundidade, sabe, pastor Judas? Aqui é uma conversa ótima, eu creio que explana muita coisa, mas não dá para mergulhar. Não dá. Tá? Não. Mas vamos olhar então para o texto aqui, e aí esse texto é o que fundamenta o programa de recuperação que eu desenvolvi. Só repete a referência. 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Abra suas 17. Bíblias aí. Se eu falei com você, deixei alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que não... Depois pode ir lá no Instagram, mandar uma mensagem. Pode mandar, mim, exatamente. Ou se você quiser fazer hoje ainda, enquanto a gente lê o texto, coloque lá, se der tempo a gente responde. Vá lá, 2 Timóteo capítulo 3.
a partir do versículo 14 ao 17. Posso ler, pastor? Pode ler, por favor. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu uso esse texto também, viu, pastor? Uhum. Eu uso esse texto, mas em outro aspecto. Sim. O versículo 17, a fim... Para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pronto, ótimo. Então, o que o apóstolo Paulo fala aqui? Ele está lembrando, Timóteo, que as escrituras sagradas, ou seja, as sagradas letras, como ele chama aqui, que tornam uma pessoa sábio para a salvação. Então, eu acho interessante, cara, como que a salvação se dá. É por meio de conhecimento. É por meio, sabe, dessa sabedoria que vem de Deus. Então, o apóstolo Paulo deixa claro que as escrituras são poderosas para dar a salvação, para tornar uma pessoa salva, pela fé em Cristo Jesus, tá? E aí ele fala de 3 coisas aqui agora, a partir do versículo 16. Ele fala primeiro do poder das Escrituras, segundo do proveito das Escrituras e terceiro do propósito. Então você pode falar os 3 P's aí, tá? Primeiro, o poder das Escrituras. Quando ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está deixando claro que a Escritura, ela é o poder de Deus, porque ela é inspirada. Então, a voz de Deus, aquilo que Deus quis revelar ao homem, para que ele pudesse viver de forma correta, para que ele pudesse cumprir o propósito para o qual foi criado, ela foi registrada de maneira inspirada. Ou seja, isso dá à Escritura o caráter de divindade. Então, nada na criação é divino, mas a Escritura é divina. Então, tem uma afirmação de Bibi Warfield, que é um teólogo que eu gosto muito, quando ele fala do poder e da autoridade das Escrituras, ele vai dizer que não há nenhuma diferença entre a Escritura e Deus. E quando você começa a meditar e buscar isso, pastor Judas, você entende que a Escritura, o que está registrado nela, tem o mesmo poder, a mesma autoridade de Deus. É Deus falando conosco, e de forma tão real, como ali, quando o céu abriu, ele falou assim: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. É a mesma voz, porém ela foi registrada, preservada e está traduzida para nós. Então nós temos a voz de Deus, a mesma voz que estava lá no Monte Sinai, falando com Moisés, e que o povo lá embaixo, temeroso, ouvindo aqueles trovões e tudo. Aquela mesma voz, quando dando ali os 10 mandamentos, registrada para nós de forma fiel, inspirada, inerrante, autoritativa. Então, esse primeiro ponto. Ela é poderosa porque ela é a voz de Deus registrada de forma inspirada. Então, a pessoa não pode ter dúvida do instrumento que está diante dela. É poderoso. Deus providenciou para o homem esse recurso divino. Não é coisa de homem. Divino. Segunda coisa, ele fala do proveito. Para que é a Escritura? Porque ela é útil, ou seja, ela é proveitosa. Para quê? Para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então, ela dá uma série de utilidades agora. Quando eu começo a usar as Escrituras na vida de uma pessoa, ou seja, de um dependente químico, eu vou ensinar, instruir ele, eu vou repreender ele nos seus comportamentos, nos seus pensamentos e desejos errados. Eu vou agora corrigi-lo a partir daí, vou educar ele de forma que ande na justiça. E essa é a utilidade das Escrituras. E a terceira é o propósito. E para que tudo isso? Para que estas pessoas, para que sejam homens de Deus, mulher de Deus, para que estejam perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Então, nós que fomos de antemão predestinados para a boa obra, não é isso que diz Efésios? Como é que nós vamos andar em boa obra? Pelas Escrituras. Por essa palavra poderosa, registrada de forma inspirada, que é útil para fazer tudo isso, e ela vai agora me tornar o quê? Perfeito. Não perfeito sem ausência de pecado, mas ela vai me habilitar agora a viver uma vida sem drogas, a viver uma vida afastada da ira, afastada de qualquer tipo de vício. Então, este é o fundamento, né, do programa de recuperação bíblica, sabe, pastor Judas? Então, quando eu fiz o meu seminário, a doutrina que mais me impactou foi a doutrina das Escrituras.
especialmente da suficiência das Escrituras. Então, nós temos que crer, por isso que o meu trabalho lá, a minha tese de conclusão de curso foi essa, a suficiência das Escrituras para o diagnóstico, que também eu não consegui escrever na época, para o tratamento da dependência química. Ah, mas ele está com um problema de saúde. Ok, o problema de saúde vai ser tratado pelo médico. Mas o principal problema dele, quem vai tratar é a Escritura. É o Evangelho. Por isso que Romanos diz, o apóstolo Paulo lá em Romanos 1,17, que o Evangelho é o poder de Deus. Para a salvação O poder de Deus. E nós temos também Salmo 19:1, outro texto que eu queria deixar. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, logo, se nós entendemos que dependência química é um problema de pecado, de relacionamento com Deus, de idolatria, de desejo pecaminoso, um problema da sua alma, lá de dentro do seu coração, por causa da carne, da lei do pecado, do mal que habita nele. Logo, a lei de Deus, ela é perfeita e restaura a alma. Então, aonde que está a restauração? Está na alma do homem. E a palavra de Deus é útil para isso. Pastor Rafael, eu queria lhe agradecer a todos que estão nos ouvindo aqui. O pastor Dário mandou um abraço para você, um agradecimento também. Joia, um abraço, pastor Dário. A irmã Elismar aqui está dizendo o seguinte: pastor, eu tenho um filho que já passou por 2 internações, hoje ele está sendo cuidado por nós, família. Os laços, outrora rompidos, estão sendo restaurados. O amor da família é fundamental. Eu queria deixar para vocês o texto que eu falei, que é 2 Timóteo 1,7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse texto ele deixa uma coisa clara. Por mais que a gente esteja envolvido com dependência química, com compulsão, qualquer outra coisa, se você tem o Espírito de Deus, você já tem o poder, já tem a possibilidade realmente de por amor e de equilíbrio para você poder realmente, digamos assim, sair dessa. Então, às vezes, o mundo vende uma história que como se você não tivesse saída para a dependência química, sim, como se você não tivesse saída para a compulsão. E um dos primeiros passos que você precisa entender é que você é responsável pelo que você faz. A Bíblia não deixa ninguém isento dos seus atos pecaminosos. Nós somos, na verdade, responsáveis por eles. Mas por que é importante eu assumir a responsabilidade? Porque se eu não assumo, é como se ninguém fosse responsável e eu deixo de controlar aquilo que eu poderia controlar, que Deus me dá a oportunidade de controlar. O conselheiro bíblico, o aconselhamento bíblico, ele não vai libertar ninguém. Eu creio que o pastor Rafael entende isso também. Mas sim, ele vai te dar as ferramentas para você usar aquilo que Deus já te deu. Sim. Ele já te deu um espírito de poder, ele já te deu um espírito equilibrado, ele já te deu a possibilidade de dizer não ao pecado. O que você precisa é entender isso e saber como aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia. São duas ferramentas, eu gosto de deixar isso muito claro, são 2 ferramentas que Deus nos deu, que deu à igreja, para que as pessoas tivessem a restauração. Primeiro, então, são 2 ferramentas, inclusive, divinas, e só aquilo que é divino pode tocar e transformar o homem. Então, o Espírito Santo e as Escrituras, e a Palavra de Deus. Pastor, já vi Deus fazer tanta coisa através das Escrituras, que assim, eu já vi Ele mudar o coração de pessoas que a gente nunca imagina que vai mudar, transformar vidas que eu nunca imaginei que transformaria. Eu não duvido do poder de Deus. Eu não duvido do que Deus faz através das Escrituras. Eu passei longos anos no meu período de adicção, pastor Dário, eu cheguei a morar nas ruas, mesmo no centro. Eu saí de casa, morei mais de 1 ano nas ruas do centro de Belo Horizonte, sabe? Então, assim, eu vivi intensamente mesmo o vício de drogas. E eu experimentei isso pelo poder de Deus. Louvo a Deus por isso. E sabe, pastor Dário, eu não sou uma pessoa perfeita, não sou uma pessoa... todos nós sabemos disso. O pecado, se eu não estiver vigilante, eu posso ainda ter essa recaída. Então, não é que no sentido que agora eu estou posicionado, não quer dizer que eu não possa ter qualquer problema. Então, por isso que a luta com o pecado é enquanto nós vivermos. Tá? Então, nessa caminhada, o que eu vi de transformação de pessoas, de andarilhos, pessoas que assim tinham, sabe, anos de rua, assim, coisa de 20... Quem me evangelizou na comunidade terapêutica que eu passei foi um andarilho com 20, ele tinha 21 anos que era andarilho. E eu lembro quando eu entrei nessa comunidade terapêutica, Deus usou a vida dele e ele foi persistente ali me evangelizando. Eu tinha, sabe, muitos questionamentos em relação à Bíblia e tal. Mas como o evangelho é poderoso
e liberta e transforma vidas. E tem transformado, sabe? Então, Pastor, graças a Deus por esses trabalhos que existem. teve uma pergunta de uma irmã aqui que ela colocou que tem um filho que não aceita o tratamento. Sim. A questão de você querer, eu acho que é o primeiro passo, é isso mesmo? É importante. Dentro da modalidade de tratamento, da comunidade terapêutica, ele é voluntário. Então, a comunidade terapêutica ela não pode internar involuntariamente. As clínicas de tratamento médicas, elas têm por lei, porque essa questão do tratamento e das drogas no nosso país, nós temos as políticas públicas, nós temos a lei que rege tudo isso. E dentro da lei, as clínicas elas têm permissão para internar involuntariamente. Eu, particularmente, pastor Gidácio, eu não recomendo a internação involuntária em qualquer caso. Eu até acho que em caso de risco de vida da pessoa, ou que ela está colocando outra pessoa em risco, pode ser usado esse recurso, mas por um período muito limitado de tempo. Tá? Então, a internação involuntária. Até a pessoa ter lucidez para poder dizer eu quero. Isso, justamente. Ela pode até ir sem querer, mas depois ela tem que querer, senão o tratamento não funciona. E o que eu aconselho a uma família dessa, uma mãe dessa, é que ela tem estratégia, tem formas de trabalhar com essa pessoa, é como se fosse um funil, conduzir ela para uma única opção, que é o buscar ajuda e aceitar ajuda. Então, não adianta, porque ninguém vai amarrar com corrente o usuário. E tem pessoas que fazem isso, nós já vimos aí nas televisões, pais que amarram os filhos lá na cama, falando, não, você não vai, para não sair, para não usar droga, porque é incontrolável. O desejo, ele está tão escravo daquele desejo que ele faz tudo, ele rouba, ele quebra, ele faz tudo, todo tipo de violência. Então, como agir nesse caso? Então, se for um risco de vida iminente, tudo, internação involuntária, inclusive existem os hospitais psiquiátricos para isso, chama o SAMU. Se você pegar um caso de pessoa em estado muito grave, chame a polícia e o SAMU, e ele tem que ser ali dominado. Mas o tratamento via com aconselhamento, ele precisa querer. Ele precisa querer. E assim, a Bíblia diz que Deus move o coração do rei, né? Isso. Então, orar realmente é um recurso que acho que às vezes a gente não entende, mas Deus usa as orações para poder transformar vidas. Ter esperança e sempre argumentar e apresentar o Evangelho. Muita gente falando aqui, o Marconi, a Emília. Acho que você conhece a Emília, não conhece? Rapaz, há alguns aninhos, 11 anos casados aí. Esposa um do abraço Rafael. para minha esposa. E tem alguns irmãos aqui também da Presbiteriana, sejam muito bem-vindos. Vocês que estão conosco agora, esse podcast, às 16 horas, ele fica gravado no nosso canal no YouTube, da Igreja Batista da Glória, e ele vai para o Spotify também, a gente tem um canal no Spotify, e semanalmente, às 16 horas, a gente traz um tema novo. Semana que vem, a gente vai estar com o pastor Alexandre Mendes Sacha, vamos tratar sobre temor de homens. Ótimo. Semana passada, a gente falou sobre ansiedade, então, se você gostou, compartilhe e esteja conosco também semana que vem. A nossa ideia é mostrar que há uma alternativa para tratar diversos problemas do homem. Essa alternativa é a Bíblia. E aí, quando a gente fala Bíblia, a gente não está falando a Bíblia de você abrir a Bíblia assim, vou abrir e vou ler isso aqui, não. A Bíblia é suficiente. A Bíblia tem todas as respostas. Nós cremos nisso e queremos mostrar isso de forma bíblica, de forma prática para as pessoas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo. Se você tiver mais alguma dúvida, procure lá no Instagram. Repete o Instagram. Recuperação Bíblica. Procure lá, mande um direct lá para o pastor Rafael e que a gente possa ver, ele vai lhe responder lá com certeza. Nós não temos o objetivo de exaurir todas as dúvidas. A gente só quer colocar a alternativa e depois você pode correr atrás, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado, Rafael. Obrigado, pastor Gidácio. Um abraço aí para todos que participaram conosco, os amigos também, os irmãos queridos da Primeira Igreja Presbiteriana, o Conselho, o pastor Emerson. Um abraço. Obrigado aí. 1h30. Passou, né?